boa tarde. Eu me chamo Daniel Machado. Estou aqui para mais um Papo da Saúde, edição especial hospitalar. E eu estou aqui com um amigo, um convidado mais que especial, que é o Felipe Guimarães, que é executivo de novos negócios da Make One. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre desmistificando People Analytics, que é uma especialidade da Make One, do Felipe. Já tem vários cases para compartilhar aqui conosco. E eu queria começar te pedindo para falar sobre você, sobre sua trajetória, como você chegou até essa posição. Claro, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite por toda essa estrutura. Vocês estão de parabéns pelo evento que vocês estão fazendo aqui, montaram. Cara, eu venho do mundo de consultoria. Eu trabalhei em Big Four e esse contato com o CX, né, com a experiência, com jornada, existe desde que a consultoria nasceu. A consultoria nasceu para olhar quais são os pontos de contato, onde melhorar o processo, onde melhorar a eficiência. Então, passei muito tempo em consultoria e a minha entrada na Make One, ela foi exatamente para eu alavancar esse setor, essa visão consultiva, né? A Make One, ela é uma empresa especializada em experiência do cliente em todas as pontas da jornada. Então, a gente tem um back tecnológico muito grande e a ideia é se colocar como uma interface ali consultiva, uma visão consultiva da experiência do cliente, entregando essa visão. E aí a minha chegada ali à empresa foi justamente para a gente alavancar esse setor, essa visão, e deu super certo. Acho que foi um casamento ali bem bacana de necessidade da empresa com a minha paixão de atuar nesse ramo. E Felipe, já entrando na nossa pauta aqui no tema do nosso papo, se você pudesse explicar para a gente o que seria o People Analytics sem o techniquez da tecnologia maravilhosa assim. Cara, quando a gente fala de People Analytics, é uma divisão muito... Tem uma linha muito tênue ali, né? Entre a tecnologia e a análise de pessoas, né? Basicamente, o que esse conceito traz é um casamento entre o que você faz com um volume de dados muito grande relacionado a pessoas, como eu caso isso com tecnologia e como eu facilito para um gestor, para um executivo, na transformação de dados em informação. Então, nada mais é do que um método de trabalho de altos volumes de dados e a transformação disso tudo em informação. O que isso leva de benefício, né? Hoje, e não é assim, exclusivo do setor médico, mas hoje em dia a gente tem um grande aparato de sistemas legados, desconectados. Isso é um dificultômetro ali, né, vamos dizer assim, para as grandes empresas, para os grandes hospitais, para as clínicas. Então eu tenho muitos sistemas legados, eu tenho uma dificuldade na cultura analítica, né, esse conceito de análise de dados ainda não está muito bem implementado. E é óbvio, com a entrada de inteligência artificial, isso acelerou demais, isso é uma verdade. Então, esse conceito ele vem para desmistificar o que antes era uma sopa de letrinhas. Então a gente embarcou ali dentro de um People Analytics. Tinha o Business Analytics, tinha o Data Analytics, faltava o People Analytics. Verdade, que é a principal ferramenta, né? O capital humano, né? Capital humano. E aí, em tempos em que o termo saúde mental está tão em voga, a gente vê até aí as esferas governamentais entrando aí nos estabelecimentos com a questão da NR1, onde a gente vai ter que fazer um monitoramento psicossocial dos colaboradores. Fala um pouquinho para a gente qual é a relação entre o People Analytics, o time, a equipe de colaboradores ali, o front de atendimento ao paciente e propriamente a empatia que ela é gerada baseada nesses dados coletados para o paciente final. Maravilha. Esse é um dado importante, né? Porque quando a gente quer cuidar muito bem do paciente, primeiro a gente precisa entender de quem cuida do paciente, né? E tá aí a relação. Essa relação, considerando o ambiente hospitalar
assim, muito heterogêneo. É um setor imprevisível, heterogêneo. Então, quanto mais a gente atuar na análise dos dados, tanto internamente quanto externamente, o que o meu colaborador, o que os médicos, o que os atendentes, o que a recepção está executando, no nível de empatia, de emoção, um controle, se existe uma curva ascendente de burnout, por exemplo, né, de estresse no trabalho, como que eu mensuro a emoção ou como que eu mensuro, existem KPIs do mercado, indicadores de mercado, para eu poder mensurar como que aquele meu colaborador chega no hospital para atuar. Isso tudo é mensurado para me indicar se vai ter um maior nível de empatia com a recepção, com o atendimento médico e como isso vai impactar no todo. Existem indicadores de mercado. Existe um estudo da Harvard que teve fizeram, acho que em 2023, fizeram um indicador que impactou, né, dizendo que 25% das notas eram impactadas pela empatia. E aí, um ano depois, a Accenture lançou um indicador ali, dizendo que 72%, é quase um Pareto pronto, né? 72% das reclamações vinham de uma única pessoa, de um único colaborador. Tamanha importância que é a gente entender o que o emocional leva para frente, né? O que o emocional daquele colaborador, como que ele chegou para trabalhar, isso reflete no atendimento e aí reflete no indicador de empatia. Por isso, a combinação do People Analytics, entendendo todo esse setor, pessoas, com todos os indicadores, todos os dados de como eles chegaram, qual é o nível de sentimento, o que aconteceu, qual o nível de estresse, como está aquele colaborador, casando isso com o volume de atendimento, onde estão as pessoas. Hoje a gente tem tecnologia para mensurar onde eu tenho maior aglomeração, por exemplo, onde eu preciso de uma demanda maior. Se eu preciso eu consigo prever, por exemplo, hoje a gente tem dados, inclusive, vocês estão de parabéns pelo BIS, né? Muito obrigado. Aliás, você que não veio ver o nosso BIS, Boletins Infográficos Saúde, Exato. convite aqui no nosso stand, hein, por favor. Exato. Ali já é uma base de dados maravilhosa e tem que ser utilizada. Aquela base de dados te traz todo um histórico do que aconteceu, todo um estudo, e aquele estudo ele tem que refletir interno no negócio. É onde eu caso o que o mercado, como estão se refletindo as informações, junto com o seu negócio e junto com o seu colaborador. Aí eu consigo te dar uma curva de onde você atua com maior eficiência com o teu paciente. Você tocou num ponto importante. Ao exemplo do Sindiótico, tem vários dashboards com indicadores que nos auxiliam na tomada de decisão. Como funciona a entrega da Make One ou do Felipe enquanto consultor ou executor de um projeto de People Analytics? Vocês provêm também a leitura e análise dos dados, vocês capacitam o time interno e como funciona esse escopo de trabalho, começo, meio e fim para a implantação de um modelo, de um projeto de People Analytics? Maravilha, obrigado pela pergunta. Tudo começa com a análise dos pontos de contato. Hoje nós temos plataformas que aceleram a análise, é natural, e usamos também muita inteligência artificial. As plataformas elas analisam em tempo real aonde o seu paciente, o seu cliente, ele está entrando em contato com você, seja por e-mail, por WhatsApp, seja por mídia social, seja por contato telefônico. Então eu faço uma análise de toda essa jornada em tempo real, aonde que ele abandonou. Então tudo isso eu coleto de informações. Existem pontos de marcação para eu coletar. Com base em todo esse estudo, essa análise de ponto de abandono, onde que o teu cliente desistiu, e por que ele desistiu, porque às vezes ele começa por um canal, vai para o WhatsApp, desiste, vai para o telefone, desiste, e aí vai pessoalmente. Quando ele vai pessoalmente, e se for um cenário onde eu poderia resolver um simples envio de uma informação, por exemplo, você tem um custo muito grande. O custo interno para o hospital é muito grande. Então, tudo começa com essa análise gigantesca de dados. Então, a gente acopla numa plataforma onde a gente faz como se fosse um Google interno, né? A gente faz hoje tem uma plataforma que ela faz uma análise onde eu busco ali qual é o meu melhor atendente, o que ele falou, e eu posso usar essa base de dados para gerar um curso. Então eu pego o que o meu melhor atendente fez, com a nota que o paciente teve, o que o paciente colocou de apontamento, por exemplo, isso é muito importante, e transformo aquilo em curso para os demais.
Então, toda essa análise inicial é feita, é coletada uma base de dados, tanto de áudio, de materiais de texto, ou insiro na minha plataforma, ali já me traz uma massa de dados bem interessante, já me leva para os insights interessantes, e aí o time começa a fazer as correlações dessas informações com as informações que eu coleto do pessoal dentro da empresa, dentro do hospital. E por que isso? Ninguém mais sensível que o humano. Então, eu preciso casar os dados de tecnologia. Existia um pensador antigamente que ele falava que a tecnologia, ela funciona, a tecnologia ela salva, mas as pessoas curam. É isso, a tecnologia salva, mas as pessoas curam. E a meio que conecta, né? Mas quando eu caso essas informações coletadas dos médicos, dos executivos dos hospitais, da percepção da ressecção, junto com os dados informacionais ali que eu coloquei na plataforma, eles me geram insights que vão desde uma melhora no atendimento, de um reposicionamento, por exemplo, de um atendimento, de uma recepção, de um totem, por exemplo, como eu melhor aloco a jornada aquelas sessões que você faz um dia inteiro de check-up, né? Como que eu melhor aloco ali a jornada do meu cliente para ele não passar as 12 horas do dia fazendo um check-up? Como que eu organizo para que cada hora que ele sai de um especialista, ele vai para outro especialista, aquele especialista está vago, ou como que eu gerencio isso? Então, tudo isso com base em informações. Então, é um entregável muito grande, com valor agregado absurdo, mas com esse plus, que é o entendimento da sensibilidade humana. Muito bom. Felipe, conta pra gente, a gente falou um pouco sobre jornada de atendimento, o quanto isso é importante para promover a satisfação ou também a insatisfação. E a gente vê que cada vez mais as empresas substituem o atendimento por humanos por sistemas que fazem isso de forma autônoma. E como você quebrar essa barreira do atendimento frio, impessoal e não intimista, e você agregar a esse atendimento mesmo fazendo uso de tecnologia, de um bot, enfim, conta pra gente um case onde isso, falando em ROI, isso também se transformou em resultado para a empresa, economia de custo, satisfação no atendimento ao cliente e retorno deste investimento para o cliente que implantou o projeto. Maravilha. Tem um case muito legal, muito importante para a companhia, que foi no setor de saúde, de uma empresa muito grande no Nordeste, e a gente saiu de um indicador de atendimento, de retenção, que a gente chama, que é de 8% para 30%. E o que isso significa? Quando a gente faz esse salto de 8% para 30% na retenção, significa que todo o trabalho que foi feito entre entendimento do canal de atendimento do cliente, como o atendimento era feito, como que o discurso estava sendo montado, por mais que você comentou sobre a tecnologia de atendimento automático, por mais que a gente tenha voice bots, né, que são os robôs de voz, que simulam muito próximo do que seria um atendimento humano, a gente ainda tem gerações que vão usar o telefone por alguns anos. Então, a gente tem que manter essa estrutura. Outras não, outras vão no WhatsApp, vão no bot e tá tudo certo. Então, esse case foi muito importante porque foi de ponta a ponta, com análise de dados, uma massa muito grande de análise de dados, com análise da jornada, onde tinha abandono e quais eram as oportunidades para o hospital para ele identificar quais eram as informações que eu precisaria resolver dentro de casa. Porque às vezes você começa numa ponta e fala assim, olha, eu quero só que você resolva o meu atendimento. Aí quando você vai resolver o seu atendimento, ele começa a puxar uma perna para o sistema A, para o sistema B, para o sistema C, e faz parte do trabalho apontar essas ineficiências para que sejam feitas atualizações ou mudanças, sejam elas quais forem. Então, isso é um trabalho muito grande, muito importante. E no final das contas, quem é beneficiado é o paciente, é o cliente. A gente sabe que o setor, existem várias regras, várias regulamentações, tem o Ministério da Saúde, tem a ANS. Então, existem algumas variáveis que a gente precisa se adequar a elas. Existem variáveis que são estratégicas do negócio, que são imutáveis, né? Então, tanto a parte de regulamentação quanto a parte de estratégia do negócio, para nós, elas são imutáveis. Não faz sentido discutir estratégia do negócio do hospital quando o projeto é para acertar a parte de atendimento. Então,
dado essa base de análise, o meu início de jornada, ele passa a ser muito fluido. E eu abro o espaço para mexer em tudo no hospital. Vai desde o atendimento das pessoas, dos sistemas. E, no final das contas, o ROI está diretamente relacionado à atuação, tempo que um profissional do horário. Tem um caso super interessante, que a gente foi no hospital e tinha lá o totem funcionando, tinha a recepção, tudo funcionando, a parte de filas. No dia que a gente foi fazer uma análise de cliente oculto, a luz caiu. E aí esse cenário não estava previsto. A Lady Murphy. E aí foram para o papel. Agora você imagina um atendimento de, vamos falar aí, de 3, 4 horas, todos sendo feito, um volume de pessoas muito grande, todos sendo feitos no papel. Quem é que passa aqueles dados, aquelas informações e quem valida se está correto em primeiro lugar e quem passa essas informações para o sistema, né? Além do custo da pizza de noite, né? Quem que passa isso? Então isso é um retrabalho muito grande. Então isso faz parte de uma análise ponta a ponta. Esse nível de preocupação que eu coloco nos consultores. Não adianta você ir no melhor dos cenários e quando a luz cai. Tá preparado para isso? Você pegou um ponto importante e de episódios recentes que a gente teve ali, né? Portugal, Espanha, né? Então a gente ainda depende de uma estrutura backup, né? Do atendimento aí analógico. Falando em episódios aí de fora do Brasil, eu queria te perguntar, Felipe. A Make One, que tem projetos aí globais, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eles têm equipes alocadas no Vale do Silício, em Istambul você tem uma equipe alocada, ora para aprender, se capacitar, ou mesmo para execução de projetos. Qual é a leitura que você faz do Brasil em termos de assentabilidade e implantação de novas tecnologias e como o Brasil se encontra em relação a outros países? Perfeito. Ótima pergunta, né? Como eu enxergo isso, tá? A gente está muito preocupado em entender o cenário global, independente de como ele esteja, trazer isso para dentro de casa e ter uma estrutura de análise de informações para nos prepararmos para o amanhã. Isso é uma base. Quando a gente aloca esses times para entender esse cenário global, para os eventos, para esse relacionamento global, a distância que a gente enxerga o Brasil frente ao que o restante do mundo está executando é muito grande. Isso eu indico tanto da parte de hardware, de servidores, de equipamentos, de tecnologia, quanto na parte de pessoas. Hoje, as mentes pensantes, né, as mentes mais capacitadas, a grande maioria não fica no Brasil, vai para fora. Então a gente tem uma perda de capital intelectual muito grande. E por que isso, né? É porque a gente ainda falta falta investimento ou uma preocupação. Eu não vou falar investimento, porque investimento até existe um determinado nível. Se é maior, menor, não importa. Falta preocupação de como a gente se prepara para amanhã. Existem sim cidades, né, como tem uma cidade muito importante no sul do país, está se preparando já do conceito de cidades inteligentes, integrando toda a rede hospitalar com a parte de transportes, porque isso faz todo sentido, né? Você imagina, eu tenho um paciente que me liga a 20 km, 30 km de distância. Se a rede de transportes não funcionar, acaba tendo um resquício de reclamação para a minha rede, né? Para o meu atendimento. Isso é crítico, né? Além, óbvio, de ter impacto na vida como um todo. Mas a distância fica muito maior. Hoje o mundo globalizado ele encurtou muito, né? A internet facilitou demais. Então, quando você vai para fora e entende o que está sendo feito, a sua visão de gap, de distância, do que o mundo está executando, está trabalhando, com o que o Brasil está se preocupando, é muito grande. E o que a gente tenta fazer é alocar esse time, trazer para cá. Então, existem vários eventos da Arena, inclusive. A gente vai convidar um na Arca, né? Para falar de tecnologia, de inovação, como que o mundo está vendo parte de tecnologia dentro dos hospitais, como que o mundo fala, como que o mundo trata essa informação e como vai ser o amanhã. Acho que esse é o principal. Como a gente vê extremos aí, né? Eu li hoje que a China acabou de lançar a conexão 10G, né? Que são 10 gigas baseado em um processamento quântico.
Só que isso de nada vale se a gente tiver uma queda de energia, por exemplo, né? A gente ainda é refém dos primórdios, né? Das invenções humanas. A energia não tem jeito. E tem uma inovação agora, tem uma célula orgânica que ela se provou ser mais eficiente que o silício. Isso significa dizer que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, a gente vai ter equipamentos muito menores. E eu tiro a necessidade, essa dependência de um metal, o silício hoje é a base tecnológica de quase todos os processadores do mundo. Eu tiro essa necessidade e vou para uma célula orgânica que eu posso trabalhar numa escala muito menor e muito mais eficiente. Então a tecnologia evolui muito rápido, né? Hoje a gente tem uma base de informações no mundo. Quando você para enxergar o que o mundo está executando de tecnologia focado em pessoas para ajudar no dia a dia, para ajudar na fase... A gente está tendo um boom aí de robôs, né? Para ajudar no dia a dia, robôs médicos, né? Se a gente viu na estrutura da feira aqui, né? Vários robôs trabalhando, atuando. Então, cada vez menor, cada vez mais eficiente, cada vez mais preparado, principalmente. Não vamos nem falar de custo, né? Custo do Brasil ainda é alto. Mas isso evolui muito rápido. Se a gente não parar e se preocupar com o que as pessoas estão sentindo naquele momento, que é a parte do emocional, da empatia, isso acaba caindo por terra, né? Então é uma preocupação conjunta, tecnologia e pessoas. Mas ganha. Felipe, como você sabe, por ser um parceiro do Steve Jobs, a gente atende aí, representa mais de 50 mil CNPJs. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a Make One ela pode ajudar, por exemplo, só de clínicas, nós temos mais de 40 mil no estado de São Paulo. E eu sei que essas clínicas, por vezes, eles têm a dificuldade de dar celeridade ao atendimento, tem a questão do transbordo, do paciente que se cansa de esperar no atendimento e acaba se perdendo naquela fila. Quais soluções a Make One pode prover, pode apresentar para os nossos representados? Qual benefício vocês podem trazer para ele? E eu já te dou de liberdade para formatar em um produto que você faça exclusivo para os nossos associados. Maravilha. Se você me permite, eu vou responder isso em uma jornada, posso? Claro. Imagina o seguinte cenário. Se tem um paciente em casa, ele precisa fazer ou um exame ou um atendimento. Então, ele já começa através de uma plataforma, seja ela qual, um canal de atendimento, seja com WhatsApp ou bot, ele começa já inserindo as informações e enviando o documento. Essa documentação ela já vai para a clínica ou para o hospital, ele já trabalha esses dados. Lá para o hospital ele já sabe que vai chegar uma pessoa, já tem o tempo de trânsito. Ao passo que essa pessoa, quando ela está em deslocamento para o hospital, ela já consegue, e o hospital sabe o que está acontecendo, ela já consegue fazer o check-in quando ela está pronta, então ela já faz um atendimento com base nessa interface, então ela já vai preenchendo. Quando ela chega no hospital, os dados já estão lá, já estão cadastrados, ela já tem um número, já está na fila. Porque ela já tem cadastrado e eu tinha o tempo que ela vinha lá da casa dela até a clínica. Com base nisso, quando ela chega dentro de uma clínica ou no hospital, ela já tem os dados informados, ela faz aquela, entre aspas, prova de vida, né? Que sou eu mesmo que estou aqui. Só que isso é muito rápido, porque eu tenho o celular, eu uso a câmera do celular para fazer essa identificação, eu bato com a informação que eu tenho dentro do hospital e mando já para o plano de saúde. Se for o caso do plano de saúde, eu faço um atendimento particular. Então, o meu totem ele é muito mais eficiente nesse momento. A partir desse momento, eu já tenho uma informação que já foi lá para o médico já sabe que o Daniel chegou, que ele precisa fazer tal procedimento. E o Daniel já recebeu, inclusive, a rota dentro do hospital, independente do andar, uma rota interna. Imagina o Google Maps interno, já sabe onde chega dentro dessa clínica, já sabe o tempo de espera. Então você sabe se você pode tomar uma água, se você espera, se você já se desloca. Então você já tem esse roteirizador interno no hospital. Então só aqui eu ganhei eficiência na jornada inteirinha. Não tive muito ponto de contato com pessoas, eu reduzi o ponto de contato com pessoas, mas trabalhei na eficiência. No lado do hospital, eu ganhei muito em eficiência porque as informações já estão online, ninguém preencheu, já tem autorização do plano, tudo isso rodou sem nenhum gap. Até se cair a luz, a gente põe um gerador para não ter esse tipo de problema. Quando tudo isso aconteceu, a gente tem robôs
hoje ficou famoso, né, o termo agentes de IA, né? Mas eu vou falar robôs que fica mais fácil, né? Robôs especialistas, que eu posso colocar um robô especialista para fazer a validação, para ver se faz sentido o que a informação, já faz a validação da informação do paciente, já faz o double check das documentações. Eu posso criar robôs especialistas para cada ponto de jornada do paciente. Inclusive um robô especialista para dar instruções a ele. Então, tudo isso a gente consegue. Tem a Mako Lab, que é especializada em inteligência artificial, como empresa do grupo, que faz só isso. Que, inclusive, estão no Vale do Silício. Então, só nesse ponto de jornada, eu identifiquei vários cenários. Isso sem falar na base tecnológica. Hoje, a Mako é parceira de grandes empresas. Eu tenho o Five9, eu tenho a Avaya, eu tenho Freshworks. Então, eu vou desde a parte de atendimento, de tecnologias de atendimento, de eficiência no atendimento, a parte de tickets, de atendimento de tickets. Eu vou na parte de robôs, ele tem a Sapios, que é a minha empresa interna, a parte de atendimento automatizado, robô, chatbot via WhatsApp, toda essa parte de automação. Nós temos a Evolo, que fala de Business Analytics. A Evolo é essa plataforma que, entre aspas, é um Google interno do seu negócio. Usa muito o conceito de talk to your data, né? Quando você conversa tem uma barra de inserção de informações, de perguntas. Você só pergunta qual é o meu melhor atendente, que eu fiz o comentário aqui, né? Qual é o melhor atendente, qual foi a melhor nota, o que eu preciso fazer, me dá alguns insights. Então, é um Google interno, um apoio interno. Então, a Mako está preparada para todos esses pontos de contato, todo ponto de jornada. Essa especialidade na experiência do cliente, desde a parte tecnológica ou com o front do cliente. Muito bom. Gente, nós estamos caminhando para o final desse papo interessantíssimo que eu estou tendo com Felipe Guimarães, ele que é executivo de novos negócios da Make One. E já eu queria pedir para o Felipe as palavras finais, deixar os seus canais aí de contato, principalmente para o público que nos assiste, os nossos representados, hospitais, clínicas e laboratórios, para que eles possam contar com esses sistemas e essas ferramentas que vocês dominam. Por favor. Maravilha, obrigado. Bom, primeiro eu queria convidar todos a conhecer a Make One. Ficamos próximo ali do Vila Lobos. Vamos ter um evento em breve na Arena. Temos vários eventos na Arena, onde a gente traz tecnologias e conhecimentos do mundo todo. A gente apresenta na Arena, como fizemos um em conjunto com o Cindy Hospital, foi maravilhoso. Vamos ter um próximo lá na Arca, né? Fazer também uma sessão dessa na Arca. Então, meu e-mail é foliveira@makeone.com.br. Quem quiser conhecer, quem quiser visitar, fique super à vontade, estamos à disposição. Ali na Queiroz Filho 1560. Pode me mandar e-mail ou fale com o Daniel, eu anotei, tem os contatos todos. Vai ser sempre um prazer receber a todos lá. E queria dar os parabéns. De fato, eu fiz um comentário aqui sobre o BIS, em uma base de dados que a gente usa e tem uma tendência de evolução muito interessante, né? Que vocês estão trabalhando. E deixar aqui meus parabéns e obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-lo, bater esse papo contigo, Felipe. Espero que tenhamos mais oportunidade. Eu sei que teremos. Vamos. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Uma boa tarde e bom evento para quem está aqui na feira. Um abraço. Tchau, tchau.